O mercado descobriu que diversidade vende. E quando descobriu que tem vendido menos, bom, você já sabe o que aconteceu. Tem uma professora emérita da USP e uma filósofa brasileira dando aula no MIT que eu acho que elas nunca conversaram entre si. Mas lidas juntas, as duas reportagens, elas dizem a mesma coisa. E o que elas dizem é um tanto desconfortável. Valnice Nogueira Galvão, ela é a professora da USP, ela publicou um artigo na Folha no ano passado analisando a lista dos melhores livros brasileiros do século XXI, que também foi publicado pela Folha. E ela começa com uma observação que parece celebração, mas não é. A negritude domina a lista. Os primeiros lugares, a concentração, a presença, e ela pergunta: o que isso revela sobre os critérios que produziram essa lista? A resposta dela é a seguinte: estamos vivendo o primado do conteúdo sobre a forma. O que define o que é lido, premiado, publicado não é o trabalho estético, é a temática. O livro vale pelo que fala, não pelo que faz com a língua. Agora, Valnice não está dizendo que esses livros são ruins, tá? Esse seria um uso desonesto do argumento dela. Não é sobre isso ser melhor ou isso ser pior, mas é uma análise de um momento e da maneira como esse momento está se desenrolando, né? Em vez do foco, vai dizer a autora, em vez do foco ser na forma, no uso da língua, na maneira como a narrativa é desenvolvida, o foco é no conteúdo dessa narrativa, meio que independentemente da maneira como ela é desenvolvida, meio que independentemente do uso da língua, meio que independentemente da riqueza ou não, né, de como se vai experimentar ali a língua na hora da escrita. E não é isso que eu estou fazendo aqui. Ela está dizendo outra coisa, que os critérios de consagração se organizaram. E que a pergunta literária de verdade, o que essa obra faz com a linguagem, com a experiência que ela produz, como ela transforma o material vivido em construção estética, bom, essa pergunta ficou em segundo plano. E aí entra Djamila Ribeiro, a nossa filósofa que está dando aula no MIT. Num artigo da Folha que ela publicou tem 3 dias, ela diz que o mercado está fechando as portas para autores negros, que as editoras que correram para publicar durante o boom agora estão dizendo que o momento já deu, que não tem mais demanda. E ela faz uma observação que eu não consegui parar de pensar. Para o autor branco, a demanda é presumida. Para o autor negro, a demanda precisa ser provada o tempo todo. Porque o autor branco, a literatura branca não é literatura branca. A literatura branca é literatura. E a literatura negra é de nicho. Ela é literatura negra. Ou seja, tudo se passa como se um livro escrito por um autor negro e que tem um conteúdo que envolve um personagem ou que envolve um contexto que é diretamente relacionado à experiência negra no Brasil, esse tipo de livro, ele vai ser um livro de nicho. Ele não vai ser um livro entendido como um livro que qualquer um vai ler no ônibus. Não vai ser entendido pelo mercado editorial, né? Como um livro que qualquer um pode ler no ônibus. Mas sim um livro de nicho para interesses específicos. Tipo como se eu tivesse numa livraria e eu fosse procurar filosofia analítica. Você vai ter um pedacinho pequenininho ali que vai ter os livros de filosofia analítica, porque 3 ou 4 malucos vão estar atrás. Eu quero ver sobre história do Zimbábue. Vai ter um pedacinho dentro de história da África que vai estar ali a história do Zimbábue. Tipo isso. Como se fosse isso. Já quando a literatura ela não tem esses contextos que eu acabei de citar, quando ela não é escrita com esses contextos, tudo se passa como se fosse de interesse geral. Porque tudo se passa como se ela falasse sobre a experiência normal em sociedade. Mas tem uma coisa que ela conta que parece pequena e explica tudo. Djamila chegava numa livraria, olhava para a prateleira onde o livro dela estava e pensava: o que o meu livro está fazendo aqui? Porque muitas vezes o livro dela estava junto de obras que não tinham nada a ver com o que ela escrevia, a não ser pelo fato de serem livros de pessoas negras ou sobre negritude. Isso é o mercado fazendo uma coisa muito específica. Ele não lê uma obra, ele etiqueta uma diferença. E uma etiqueta no mercado serve tanto para dar visibilidade quanto para limitar. Juntando as duas, o que parecia triunfo era na verdade um ciclo. O mercado não abraçou autores negros e debates raciais porque decidiu rever os seus critérios de valor. Não, ele abraçou quando percebeu que vendia.
Obviamente, né? Obviamente, todo mundo compreende isso, né? O que não significa que você que escreveu aí seu livro, o seu ensaio de ciências sociais, sua literatura de ficção, o que não significa que você não pode e não deve procurar um lugar para publicar, né? Mas o grande ponto é, o mercado editorial não é um lugar, na maior parte das vezes, guiado por um projeto de sociedade. Na maior parte das vezes, ele vai ser guiado por interesse econômico. Vai ser difícil encontrar uma editora que separa um espaço para publicação que não dá lucro. Geralmente as que fazem isso têm grandes seções de livros que existem só para gerar um lucro que é mais ou menos garantido. E esse lucro acaba bancando as seções que existem de publicação, os selos, enfim, de publicação de autores ou de temáticas que não dão dinheiro, por exemplo. Mas é difícil achar isso. É mais fácil encontrar uma editora que precisa garantir algum lucro a cada publicação. Criou uma prateleira temática onde antes não havia nenhuma. E ali ele colocou o romance, o ensaio, a poesia, a autobiografia, tudo junto sob a mesma etiqueta. Não pela forma, não pela ambição literária, mas pela identidade racial de quem escreve ou pelo assunto de que trata. E quando a onda baixou, o mesmo mercado que se dizia comprometido com a diversidade começou a agir como se o assunto tivesse se esgotado. Isso é pegar uma necessidade histórica real e transformar ela em categoria de consumo. E o meu palpite, e é isso que eu quero deixar aqui nesse vídeo, é que esse movimento não acabou. Ele vai se repetir. O mercado sempre procura o próximo assunto que ainda pode virar vitrine. E eu olho para o campo da literatura brasileira hoje e vejo frentes acumulando pressão. A literatura indígena, a literatura queer, que não é facilmente domesticável, a literatura periférica, literaturas do norte e do nordeste que raramente chegam aos editores do sudeste. Todas essas tradições merecem visibilidade real, crítica e duradoura. Eu não estou questionando isso. O que eu estou dizendo é que o mercado vai fazer com elas o mesmo que fez com a negritude. Vai transformar uma demanda histórica em onda. Vai publicar muito, vai misturar numa mesma prateleira coisas que não têm nada em comum, além da etiqueta, e quando a onda baixar, vai dizer que o momento passou. E vai ter livros extraordinários nesse processo. Sempre tem. Toda abertura de campo revela autores que talvez continuassem invisíveis sem aquele momento. Mas esses livros vão chegar embrulhados numa lógica que não foi feita para durar. E quando o mercado se retirar, parte da crítica, que deveria ter feito as distinções na hora certa, já vai estar atrás do próximo assunto. Então, o que fazer com isso? A tarefa da crítica hoje é dupla. E ambas as partes são igualmente importantes. Não dá para escolher uma ou outra. A primeira é defender a ampliação radical do campo literário. Mais autores negros, mais autores indígenas, mais autores queers, periféricos, mulheres, vozes que ficaram de fora por muito tempo. E isso não é concessão, é uma correção histórica. A segunda é recusar que essa ampliação seja feita só pela lógica da pauta. Porque quando o conteúdo vira o único critério de legitimação, a obra deixa de ser enfrentada pela sua complexidade. É foda. Isso que ele tá falando aqui é muito complicado. A situação, né, é muito complicada. Porque quando só o conteúdo passa a ser um critério, a tendência é que um ensaio filosófico, um ensaio de crítica social, um livro de antropologia e uma literatura de ficção, todas caibam no mesmo quadradinho. Porque todas falam da mesma coisa, né? A grande categoria seria a mesma, tipo isso. O grande rótulo seria o mesmo, tipo isso. Mas cada uma dessas produções, elas têm sua especificidade, né? Que é a sua forma, a maneira como elas lidam com o conteúdo. Para além das invenções que se pode fazer na produção literária, tem o lance de que uma produção científica, um ensaio filosófico, um ensaio de crítica social, um ensaio, seja de qual for, né, o tipo de ensaio, enfim, seja qual for o tipo de análise, vai ter sua categoria diferente, porque vai ter o seu objetivo diferente, sua maneira de ser conduzida que é diferente, e que precisa estar na categoria de ensaio mesmo. É mais um dos ensaios. Ou seja, integrado com a maneira como a gente categoriza as coisas hoje, né?
e não uma categoria separada. A categoria separada, ela tende a ser aquilo que torna exótico, né, o livro. Torna exótico a produção, aliás, não só o livro. Em vez de perguntar o que o livro constrói, pergunta-se que tema ele representa. Em vez de ler a linguagem, lê-se a relevância social do assunto. E isso é ruim, inclusive, para quem o mercado diz estar celebrando. Porque o elogio fácil também é uma forma de redução. Dizer que um livro é importante porque fala de raça pode ser verdadeiro. Mas talvez a pergunta mais séria seja, além de falar de raça, o que esse livro faz com o tempo, com o ponto de vista, com a experiência do leitor? A literatura negra, indígena, periférica, feminina não precisa de condescendência. Ela precisa de leitura rigorosa. Porque, no fundo, o grande impasse do nosso momento é esse. O mercado descobriu que diversidade vende, mas ainda não aprendeu, ou não quis aprender, que diversidade literária, de verdade, não é trocar o assunto da vitrine por outro. É transformar os critérios de leitura. E, enquanto isso não mudar, a gente vai continuar assistindo o mesmo ciclo. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. A pauta chega, o mercado abraça, o boom acontece, e aí a onda baixa, a porta se fecha. E os autores que ficarem de verdade vão ter sobrevivido não por causa do mercado, mas apesar dele. Esse é o Marcos Prado, Os Palimpsestos, é o perfil dele. Aqui um comentário legal, ó. Você acha que o leitor consumidor é responsável em partes por isso? Porque se o mercado vende, ele vende para alguém. A relevância social está no que engajamos. O que acha sobre? E o Marcos responde. E tem um exemplo que ilustra isso. A demanda por literatura queer brasileira existe. Leitores querem obras mais complexas, que vão além do sofrimento como narrativa única. Lá fora já temos produções explorando personagens queer com ambiguidade, desejo, humor, risco formal. No Brasil ainda é tímido, não por falta de autores, mas porque o mercado filtra o que acha palatável e entrega ao mínimo. Às vezes o leitor quer mais do que o cardápio oferece e o mercado simplesmente não responde. E isso pega num ponto assim que é muito específico, né? Quando o mercado editorial faz uma pesquisa e ele percebe qual é a essência daquilo que vai gerar uma venda, boa parte das editoras não vai se preocupar com a riqueza do conteúdo, mas vai se preocupar com a possibilidade de vender mais. E gera um tipo de ilusão que eu acho que às vezes a gente acaba caindo, que é a ilusão de achar que, de fato, você tem certos setores da sociedade, certos movimentos, certas representações que estão realmente ascendendo no espaço público por conta desse tipo de abordagem, às vezes, editorial. E daí, quando a gente menos percebe, de repente, se compreende que estão sendo instrumentalizados como mercadorias. Que de fato existe algo acontecendo, que de fato existe algum ganho em ter a venda do livro que fala sobre uma vivência queer, por exemplo. Mas que talvez se limite somente a um tipo específico que vende. Numa cultura cristã como a nossa, que adora sofrimento, é a vivência do sofrimento. Tudo bem?